Maranata, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja convosco. Bom sábado! Espero que você esteja bem confortável, assim como eu, aí na sua casa e entusiasmado. Por quê? Porque hoje teremos mais um estudo bíblico. O que é um estudo bíblico? Vamos estudar as Escrituras e saber o que elas dizem sobre determinado assunto, sobre determinado tema. Hoje vamos falar sobre a Trindade. Você deve estar se perguntando aí, quem pode participar desse estudo? É só crente? É só cristão? Independente da sua religião, independente da sua crença, será um prazer tê-lo aqui conosco nesse estudo. O que nós vamos precisar? Apenas de uma Bíblia. Caso você não tenha, sem problema, acompanhe com a gente mesmo assim. Vamos começar? No tempo em que a Bíblia começou a ser escrita, a humanidade havia se afastado muito de Deus. Por isso, acreditava em muitos e diferentes deuses, como o Sol, a Lua, as estrelas, até mesmo os animais. O culto a esses deuses envolvia adoração de imagens, rituais imorais e até sacrifícios humanos. Você pode acreditar. Diferente das nações pagãs e seus dias, os israelitas eles acreditavam na existência de um só Deus, que era o Criador e mantenedor dos céus e da terra. A nossa primeira pergunta de hoje é: o que os levou a acreditar em um único Deus e soberano? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, versículo de 32 a 35. E diz assim, Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, e com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Até aqui. Os versos que lemos fazem parte do sermão de Moisés ao povo de Israel. Suas palavras levaram o povo a se lembrar do dia em que viram a glória de Deus e ouviram a sua voz resfriando como num trovão diante lá do Monte Sinai. E o lugar onde Deus deu ao povo a sua sagrada lei. Moisés os fez lembrar também da manifestação do poder de Deus, quando os libertou da escravidão egípcia, e de como o Deus a quem serviam e adoravam devia ser único para eles. Ele afirma categoricamente: não há nenhum outro Deus além de Jeová. Como lemos lá no capítulo 6, ele volta a afirmar que o Deus a quem adoravam era único. Vamos ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz assim, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A doutrina israelita de que existe um único Deus não foi ensinada por Moisés, mas outros escritores bíblicos, como o profeta Isaías, também eles revelam essa verdade. Isaías,
capítulo 45, versículo 5. E diz assim, ó: Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. O próprio Deus falou a Isaías que ele era o único. Ponto. Não há como questionar tal afirmação, se cremos que Deus inspirou seus profetas. Também o profeta Zacarias, ele confirmou esta doutrina. Vamos ler lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Capítulo 14, versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Como podemos notar, os israelitas, eles acreditavam num único Deus, em contraste com o paganismo das nações que os rodeavam. O cristianismo, por sua vez, afirma que Deus é triuno: Pai, Filho e Espírito Santo. Será que a nossa crença não está contradizendo as Escrituras? O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Vamos abrir no livro de Marcos, capítulo 12, versículo de 29 a 32. O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O 32. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. Com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. Olha que interessante. Como podemos perceber com estas palavras dirigidas a um teólogo judeu, Jesus estava citando o texto que nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ao usá-las, ele confirmava o ensinamento de que existia um único Deus. Noutra ocasião, Jesus voltou a mencionar esta crença enquanto dirigia uma oração ao Pai. Esse estudo está ficando interessante, você não acha? Se você está gostando até aqui, então me abençoe com aquele like. Vamos ler agora João, capítulo 17, versículo de 1 a 3. E diz assim, ó: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim, como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Até aqui. Jesus estava para ser sacrificado. Logo, ele cumpriria sua missão aqui na terra. E desejava ardentemente que seus seguidores conhecessem o Deus a quem ele veio representar. Ele afirma mais uma vez, de maneira categórica: esse Deus é único. Além de Jesus, o apóstolo Paulo também deixou escrito o que aprendeu a respeito desse Deus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, a quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo,
ainda comem destas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. O apóstolo Paulo, o maior teólogo do cristianismo, deixa bastante clara a ideia de que ele também cria em um único Deus. Como podemos ver, o cristianismo não abriu mão do monoteísmo, que é a doutrina de um único Deus. Ao defender o conceito de um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, existem várias passagens que apresentam a pluralidade desse Deus no Antigo Testamento. Então a nossa próxima pergunta é: vamos analisar algumas delas. Vamos ver o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Na criação do homem, a Bíblia nos apresenta a Deus expressando sua intenção na forma plural. No plural. Façamos o homem à nossa imagem. O verbo e o pronome no plural indicam que pelo menos duas pessoas participavam daquela decisão. Vamos ler então também Gênesis capítulo 11, lá no versículo 7. Confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Este aqui é um episódio lá da Torre de Babel. Mais uma vez encontramos Deus expressando a sua intenção naquele momento no plural. Desçamos e confundamos. Estas expressões são uma clara demonstração de que a divindade é formada por mais de uma pessoa, por mais de um ser. Além dessas passagens, no livro do profeta Isaías, a Trindade ela também é claramente apresentada. Isaías capítulo 48, versículo 12 e 13. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo. Sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Os versos 12 e 13 nos dão a entender que quem está falando por meio do profeta Isaías é Jesus. Ele se apresenta como aquele que fundou a terra. Segundo o apóstolo Paulo nos informa, foi por intermédio de Jesus que foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Isso você pode encontrar escrito lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Pode conferir na sua Bíblia. Agora, nós vamos ler o que o verso 16 nos diz. Isaías 48, 16. Chegai-vos a mim, e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Este verso diz claramente que foi Jeová, ou seja, Deus Pai, quem enviou Jesus a este mundo, para que fosse o nosso Salvador. Foi o Pai também que enviou o Espírito Santo para estar com Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três. E são pessoas distintas, seres, porém tão unidas em vontade e propósitos
que podemos dizer que os três eles agem como se fosse um. Olha que interessante. Passagens no Novo Testamento nos ajudam a esclarecer a existência da Trindade. Abra sua Bíblia então no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 34 e 35. Diz assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo que falou com Maria, ele deixa claro que foi o Pai, o Altíssimo, que entregou o Filho, o Santo, e que a concepção milagrosa era a obra do Espírito Santo. Olha que interessante. As três pessoas da Trindade. Vamos ler também Mateus capítulo 3, versículo de 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. No batismo de Jesus podemos ver claramente a presença da Trindade. O Pai, que falou dos céus, o Filho, que estava dentro do rio, e o Espírito Santo que desceu sobre ele para enchê-lo de poder, em forma de pomba. Vamos ler ainda, meus amigos, João 14, 26. Preste atenção. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mais uma vez, as três pessoas da Trindade estão mencionadas na promessa que Jesus fez aos discípulos. O Pai enviaria o Espírito Santo, a fim de que este revelasse quem era Jesus. Finalmente, meu querido amigo, minha querida amiga, vamos ler a bênção apostólica que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Assim, ó: A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção apostólica inclui as três pessoas da divindade: Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo, numa clara demonstração de que o apóstolo Paulo, o autor da carta aos crentes de Coríntios, ele também cria na Trindade. A conclusão desse estudo, conforme vimos hoje, é que a divindade ela se revela através da Bíblia em três pessoas, ou seres: Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Cada um tem uma função, porém todos eles estão unidos em vontade e propósitos, entre os quais é salvar a humanidade perdida. Meu amigo e minha amiga que está acompanhando aí em casa, você compreendeu esse estudo? Você deseja continuar conhecendo melhor esse Deus tão especial? Vamos terminar o nosso estudo com uma oração. Senhor, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que estamos tendo de conhecê-lo. Agradeço a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, pelo desejo de se revelar a nós.
nos conceda, ó Pai, a sua ajuda e força para continuar os próximos estudos. Nos ajude a compreender a sua palavra para que ela cresça em nossa mente e em nosso coração. Abençoe cada um que for assistir esse vídeo. Abençoe, Senhor, grandemente a família de cada um. Livra-os do mal e os proteja. Esse é o meu desejo, não em meu nome, mas em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. No próximo estudo, nós vamos analisar as principais características desse Deus triuno, pois é fundamental conhecê-lo para que possamos amá-lo. Gostou desse estudo? Então já deixe um like, me abençoe com esse like, ative o sininho para não perder o nosso próximo encontro. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar. Por quê? Porque a palavra de Deus merece ser compartilhada. E eu te espero aqui no canal Adoração.